Primeiramente, bom dia a todos aí, bom dia a todos amigos, bom dia a todos colegas, bom dia a todos conhecidos. E hoje vamos estar começando mais uma introdução, né? Introdução da Palavra de Deus, Bíblia Sagrada, a espada do cristão. Então hoje nessa introdução aqui é uma introdução bem breve, né? Bem breve, bem rápida, né? E vocês vão entender um pouquinho o porquê que Pedro ele negou Jesus. Vocês vão entender um pouquinho o porquê Pedro fez isso. Não tinha motivo para ele fazer isso. Ou será que tinha? Dando continuidade a várias edições, né? Então essa edição aqui, você vai entender por que Pedro negou Jesus. Por que Pedro negou Jesus? Você já parou para pensar o que Jesus ele tinha feito com Pedro? Se você for começar a ler a escritura, você vai ver que Pedro foi o único da palavra, da escritura, que andou sobre as águas. Tô certo ou errado? Tô certo. Jesus não levou ninguém nas águas, para andar em cima das águas. Só Pedro. Então, realmente, em várias passagens que você acompanha Pedro e Jesus, Pedro esteve com Jesus em vários milagres. Vários milagres, vários livramentos, muitas coisas Pedro esteve com Jesus. Por que Pedro foi negar Jesus? Eu vou te ler um pouquinho aqui da palavra de Deus. Vocês vão entender uma coisa que talvez vocês nunca ouviram e nunca ouviram alguém falar. Por que Pedro negou Jesus? Lucas capítulo 22, versículo 24. O que me chama a atenção nesse texto é o fato de Pedro ter tanta experiência com Deus. Realmente Pedro teve várias, teve milhões de experiências com Jesus e com Deus. E por que ele negou Jesus? Exemplo disso, Pedro foi o único discípulo a ter experiência em andar sobre a água. Acabei de falar agora. Nenhum outro profeta, nenhum outro evangelista, ninguém teve essa experiência com Jesus igual Pedro teve, andar sobre as águas. Então ali você já vê que era já um milagre você andar sobre as águas. Quem consegue andar sobre as águas? Jesus. E ele deu oportunidade para o Pedro andar também. Venha, Pedro, venha. A primeira vez o Pedro não conseguiu, porque faltou fé, faltou certeza que ele conseguiria. Jesus disse: venha, Pedro, que você vai andar sobre as águas. E realmente Pedro andou. Então tá aí o milagre que Pedro esteve com Jesus e fez uma outra coisa que ninguém fez: andar sobre as águas. Sobre os mares, né? Pedro ouve a voz do próprio Deus dizendo sobre Jesus que esse é o meu filho amado, que eu me alegro. Olha, Pedro ouviu a voz de Deus falando: este é meu filho, Jesus, que vai morrer por todos vocês, todos os seus pecados. Olha, o filho que eu me alegro, eu alegro em ter feito Jesus através de Maria. Meu Deus do céu. E Pedro ouviu a voz de Deus. Nem todo mundo ouve a voz de Deus. Pedro, ele foi muito mal ingrato. Foi. Pedro teve tantas experiências, viu Jesus transfigurando no monte, viu Elias, Moisés conversando com Jesus. Olha só. Pedro pescou um peixe com uma moeda dentro. Como é que pode, galera? Viu Jesus ressuscitar Lázaro e o filho da viúva de Naim. Então a gente analisa que Pedro, ele viu tanta coisa, mas por que Pedro ainda teve coragem de negar Jesus? Quanto milagre presenciou, quantas experiências com Jesus, o que levou um homem com tanta tamanha experiência e uma bagagem de testemunhos de milagres, curas, libertação de demônios,
a negar que conhecia a Jesus. De imediato, pensamos que foi medo, mas não foi isso, só isto. Vamos meditar sobre isto. Certamente, a resposta na palavra, vejamos os motivos. Tem motivos por que Pedro negou Jesus. Tem motivos. Ninguém nega alguém sem motivo. Tem que ter motivo, tem que ter alguma coisa para você negar. Tem que ter alguma coisa, senão você não nega. Não nega. Houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser maior. Certamente Pedro também está envolvido neste contexto. Os 12 discípulos estavam preocupados com a posição em destaque. Discutiam para que se era maior entre eles. Então, já tinha uma contenda entre eles. Tinha. Sabe por que tinha? Porque Jesus andava muito com Pedro. Então, Pedro já observava muito milagre com Jesus. Esteve com Jesus em todas. A maioria delas. Eu acho que a principal, acredito que seja andar sobre o mar. Porque ninguém conseguiu essa façanha. Só Pedro. Então, realmente, não só isso, como os milagres, espantando demônios, curas. Então, realmente, já tinha uma contenda entre eles. Aí está o motivo por que Pedro negou Jesus. Olha só. Então, voltando aqui. Temos que aprender que na vida da igreja, aos olhos do Senhor, ninguém é maior ou menor, somos todos iguais. Paulo disse. Aqui já é Paulo falando. Você vai para a igreja, qualquer igreja que você vai, pode ser membro, pode ser pastor, pode ser missionária, pode ser obreiro, pode ser quem for. Ninguém é melhor que ninguém. Se tem no cargo, não tendo, ninguém é melhor que ninguém. Todo mundo é igual, todo mundo está ali para um só propósito: Jesus, salvação, cura, libertação, restauração, adoração. Então, realmente, o meu propósito, o seu propósito é um propósito só. Mas existe pessoas que vão ali por outro propósito, existe. Mas não cabe a mim julgar, não. Eu sei que o meu propósito é Deus, é Jesus. Então, muitas pessoas ali é a mesma coisa. Então, ninguém é melhor que ninguém. Às vezes, as pessoas acham que são melhor que as outras. Está enganado. Está longe do céu. Está longe de Deus. Se você tiver esse pensamento, você já está longe de Jesus. Você já está longe de Deus. Ele nem está habitando com você. Você acha que é ele, mas na verdade não é ele, porque você se acha o melhor. Não pode se achar, não pode ser orgulhoso. Realmente, todo mundo está ali por um propósito e ninguém é melhor que ninguém. Assim diz as Escrituras. E realmente é verdade. Paulo disse que somos um corpo. Realmente, somos um corpo. Todo mundo ali é um corpo. Cristo Jesus. Tá vendo? Eu acabei de falar agora. Ninguém é melhor que ninguém. Estamos lá pela mesma causa. Jesus, salvação. É muito interessante isso. Onde eu dependo, onde um depende do outro. Realmente, somos um corpo e um depende do outro. Vamos falar um pouquinho de dependendo do outro. Espera aí. Como que eu posso dizer? Se você está no grupo de louvor, precisa ter o baterista, precisa ter o guitarrista, tem que ter a pessoa do baixo, tem que ter a pessoa do piano, tem que ter as pessoas em grupo para cantar, para louvar. Então tem que ter um em cada canto. Então somos um corpo, em um monte de pessoas, mas um corpo só. Todo mundo atrás de Jesus. Todo mundo querendo Jesus. Todo mundo querendo o paraíso, a salvação, mas somos um corpo só. Todo mundo seguindo Cristo. É interessante isso. Sabe o que é interessante? Quando a gente casa com a nossa esposa, a gente também somos
uma pessoa só, mas em duas. Estamos casados, mas temos que semear para a esposa, para o marido, todas as coisas que acontecem com a gente, com o marido, com a esposa. Então, tudo deve uma explicação. Tudo que você vai fazer tem que ter permissão da esposa ou do marido, tem que ter o diálogo. Tá casado? É um corpo só. Então, realmente, se as pessoas pensam dessa forma, o casamento ele vai fluir. O casamento ele vai ter um respeito, o casamento vai ter uma construção, o casamento vai se elevar ao máximo das alegrias, da felicidade, e o casamento vai muito longe, vai prosperar sim. Vai ter felicidade, vai ter alegria, vai ter filhos, vai ter família, vai ter uma união que, meu Deus do céu, uma união que Deus vai se alegrar. É interessante como uma coisinha já puxa outra coisa, outra coisa, outra coisa. A gente lê sobre Pedro, mas a gente fala uma outra coisa. A gente lê sobre Jesus, mas a gente fala outra coisa. Para você ver que a palavra ela é restauradora. Você lê uma coisa hoje, amanhã você lê outra, sendo que é o mesmo significado da mesma palavra. Então, realmente, a palavra é assim. Aliás, só existe um que é maior, aquele que é digno de toda honra e toda glória, o nosso querido Jesus. Ele é o único. Agora tocou na palavra-chave. Jesus, o único, o verdadeiro, o único que nunca pecou, esteve entre tudo, mas jamais foi atingido. Como é que pode? Um homem que veio morrer pelo nosso pecado, o Filho de Deus, vem nessa terra, passa por tudo, tribulações, dificuldade, tantas coisas, e mesmo assim não blasfema contra Deus, não peca, ele sabe entrar em lugares, ele sabe sair, ele já ensinou a gente. Somos fracos, mas não podemos cair em contradição. Jesus nos ensinou. Quando não tá bom pra gente, o local, a gente tem que sair dali para não sermos corrompidos, para não sermos traídos, para não fazer coisas para atrasar outras pessoas, até mesmo você não deixar quem você ama triste. Vou estar dando aqui exemplos. Imagine que aqui está você e Jesus. Você e Jesus. Aí vem chegando um amigo, vem chegando outro, vem chegando outro, vem chegando outro. Primeiro a estar aqui foi você e Jesus. A conversa era sobre você e Jesus, e a conversa ela era sadia. Foi chegando muita gente, a conversa ela foi modificando, foi indo para outro lado, o lado não bom. Você vai continuar ali? Se você continuar ali, é porque você quer o pecado. Você quer ouvir o que está acontecendo. Agora, se você sair dali, você não quer o pecado. Assim era Jesus. Quando não estava bom, ele saía dali. Então, a gente temos o controle, sim. A gente tem a opção de não pecar. A carne não é fraca, como todo mundo dizem, porque a gente tem consciência. A gente sabe o que a gente quer. Então, a gente tem o controle de saber se vamos ficar, se vamos pecar ou se vamos para o outro lado. O lado bom que Jesus escolheu. Vou sair dessa coisa que está acontecendo aqui, não é agradável a mim. Então eu vou para o outro lado. Então assim você vai deixar de pecar milhões de vezes. Então realmente, aqui é um lugar de prostituição. Se você não entra ali, é porque você não quer. Se você fica ali, é porque você está querendo. Então você faz as coisas querendo. Então bota a culpa que a carne é fraca. Então, tudo a gente pode escolher. Temos o livre-arbítrio. Se queremos ou não queremos. Então Jesus já nos ensinou isso pra gente. Quando não tá bom o local, saia dali. Você não é obrigado a ficar ali. Fica se você quiser. Cai em contradição se você quiser. É tanta coisa que a gente aprende, galera. Tanta coisa. Eu acho muito bacana. Eu acho legal. Então, vamos estar voltando ali na palavra ali. Aonde que eu parei aqui?
Este sim é o maior, e ele toda a glória, e que todo o joelho se dobre, no céu e na terra, debaixo da terra, e confesse que Jesus é o Senhor, para a honra e para a glória do nosso Deus. Então vemos que Pedro começou a perder a visão espiritual quando começou a buscar posições de destaque, se achando que era grande ou maior entre os discípulos. Isso começou a relevar o propósito carnal, e o velho homem estava se levantando. Então Pedro já deixou de ser o Pedro. No comecinho, você vê que no comecinho Pedro, ele tinha aquela coisa bacana com Deus, tinha aquela coisa bacana com Jesus. Ele não tinha aquela eu. Por isso que Pedro, ele começou a estar diferente com todos os discípulos. Pedro se sentia o melhor, se sentia melhor que todo mundo, porque via os milagres, porque estava sempre com Jesus. Então, comecei a sentir o melhor. Eu sou o melhor porque eu estou sempre com Jesus. Aí tá um comecinho, como Pedro começou a cair em contradição. Eu não sabia disso. Eu não sabia. Comecei a aprender. Por que Pedro negou Jesus? Então, são fatores, são pequenos fatores que foi aumentando. Quando Jesus falou para ele assim, Pedro, você é meu amigo? Pedro disse, sim, mestre, eu sou seu amigo, sim. Jesus já sabia o que ia acontecer, mas Pedro sempre falava para Jesus, você é meu amigo, eu gosto de você, eu adoro você. Era tudo assim. Então, Jesus tratava Pedro assim, sabe? Tratava todos iguais, mas tratava muito bem Pedro, porque Pedro foi o primeiro a andar no mar, foi andar nas águas, foi o primeiro. Então, realmente, eu ainda acredito que tem uma diferença, sim, tem. A gente sempre tem um melhor amigo, a gente sempre tem aqui na Terra um melhor amigo, pessoas que a gente conta as coisas, que tem mais uma amizade a mais, sempre tem, sabe? Então, eu acredito que Jesus teve com Pedro, sim, algo diferente dos 12 discípulos. Teve sim, mano, teve. Então vamos continuar aqui. Disse também ao Senhor a Simão, olha só, Simão, eis que Satanás vos pediu para vós cirandar como trigo. Havia um costume em Israel de se trocar o nome. Jacó mudou para Israel. Abraão para Abrão. Oséias para Josué. Saulo para Paulo. E tantos outros mais. Mas não se mudava à toa. Sempre Deus tinha um propósito. Saulo vem de um nome que tem a mesma origem do nome do rei Saul, que foi um grande rei fisicamente em estatura. Mas quando Saulo se converte, ele passa a usar o nome de Paulo, que significa homem de pequena estatura. Deus quer que precisa usar homens como vasos de honra. Mas nós não podemos esquecer que grande é somente Ele, o Deus Todo-Poderoso. Temos que sermos pequenos, humildes e deixarmos que o próprio Deus nos exalte. Então, você vê que a gente temos que ser menos que Deus. Não podemos ser maior que Ele. Por mais que a gente tenha dinheiro, tentamos, às vezes, ser alguém com fama, sabe? Às vezes a pessoa com fama quer ser mais que Deus, porque tá sempre na televisão, tá na capa de revista, tá sempre alguém pedindo autógrafo, tá se achando mais do que Deus. Não pode. Tem que ser humilde mesmo, tem que abaixar a cabeça e ver que se não fosse Deus, você não estaria ali. É porque é Deus que te dá saúde. Deus te dá vida, Deus te dá vitória, Deus te dá tudo, dá sabedoria. Então temos que exaltar Deus. Deus em primeiro lugar. Depois todas as coisas. Realmente é assim. A palavra, ela é assim. E não esqueça, sempre exaltar o nome de Deus. Como aconteceu com João Batista, primeiro ele disse que não era digno de desatar as correias das sandálias de Cristo. Atitude de humildade. Depois, o propósito de Cristo, quando foi dar um exemplo de um homem, falou que entre os homens nascidos de mulher,
João Batista era o maior. Pense comigo, se o próprio Jesus havia mudado o nome de Simão para Pedro, então por que ele estava chamando Pedro pelo seu antigo nome? Simão, Simão! Acredito que Jesus estava querendo mostrar para Pedro que o antigo Simão estava se levantando. Você vê que Jesus aqui, ele já estava alertando Pedro. Você vê? Simão era Pedro. Pedro era Simão. Então, realmente, quando mudou o nome para Pedro, então ele largou praticamente tudo que ele era para trás. Ele largou. É a mesma forma quando você vai se batizar. Quando você vai se batizar, você larga a sua velha armadura para trás. Você restaura com uma nova. Então, Jesus já foi chamando ele para ele ter um discernimento, para ele começar a pensar, a raciocinar, ou ele estava se achando já como Simão. E realmente era isso que estava acontecendo aqui. Ele já estava se achando como Simão. A velha armadura estava voltando para ele. Ele estava querendo sentir o melhor, orgulhoso, o bam, bam, bam. Presta atenção, galera. O velho homem carnal, Simão, é o que me chama a atenção. Eu faço de Jesus dizer 2 vezes, Simão, Simão. Olha só. E mesmo assim, Pedro, ele não prestava atenção mais no que Jesus estava falando. Porque Simão, Simão, já era o nome antigo. Já não era Pedro, era Simão. Do mesmo jeito que Faraó do Egito teve um sonho sobre 7 vacas magras e 7 gordas, e José interpretou como um sonho sendo duplo e igual, simbolizando que aconteceria rápido. Jesus estava dizendo a Pedro que o velho e antigo Simão estava se levantando muito rápido. Olha só, tá vendo? Por isso que Pedro, ele já negou Jesus, tá vendo? Porque Jesus já sabia que Pedro já não era mais Pedro. Era Simão. A velha armadura de Simão. Tudo que tinha acontecido com Pedro, andar sobre as águas, ver os milagres, ver espantando demônios, ver as curas, tudo aquilo, já na mente de Pedro, já não tinha mais. Já não tinha mais. Porque já não era mais Pedro, era Simão. Orgulho próprio, a coisa carnal estava voltando para ele. Já não era mais Pedro, era Simão. O mestre já chamava ele de Simão. Simão, acorda, Simão. Se você tem um nome, se você é batizado, se você ganha, por exemplo, aqui essa é uma introdução, você ganha um nome e você volta para o nome antigo, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa está acontecendo. O Senhor também adverte a Pedro que ele seria cirandado ou provado. A prova vem para todos, mas somente homens espirituais é que se passam pela prova. Olha, é só homens espirituais. Então temos que estar em santidade com Deus. É uma realidade, tá falando aqui. Mas somente homens espirituais que passam pela prova. Então a gente tem que estar em santidade com Deus. Temos que estar com tudo com Deus. Tudo que é bom, que é agradável, temos que estar com Deus. Não podemos cair em contradição. Olha, eu acho essa passagem muito tremenda. Pedro disse, olha Pedro, disse, estou pronto a ir contigo até a prisão e para a morte. No livro de Mateus, capítulo 26, no verso 33, diz, mas para Pedro, respondendo-lhe, disse, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me descandalizarei. A primeira impressão é que se passa a nossa como Pedro é fiel a Jesus. Realmente é verdade. Vendo Pedro falar assim, eu jamais te trairia, mestre. Eu jamais faria você passar vergonha. Estamos lado a lado, mestre. Você é sangue do meu sangue. Eu respeito você. Vou estar lado a lado com você até o último dia da sua vida. Você é meu amigo. Qualquer coisa que acontecer com você, eu vou estar com você.
vou estar te protegendo. Assim eram as palavras, praticamente uma introdução de Pedro para cima de Jesus. E Jesus, ele já sabia tudo. Mas, para a palavra se concretizar, as coisas têm que acontecer, conforme a Bíblia Sagrada. Então, Jesus não falou para ele o que ia acontecer. Realmente deixou acontecer. A Escritura, ela fluir. Mas quando vamos olhar com mais critérios dentro da ótica a qual estou trazendo, vemos que suas palavras demonstram orgulho. Palavras de Pedro, né? Sentimento de mais preparado, mais forte. Pedro estava se sentindo melhor que os outros discípulos, mais preparado. Parafraseando, Pedro está dizendo: estes aí podem até te negar, mas eu não. Pedro se sentia mais espiritual, então por detrás de suas palavras podemos enxergar uns sentimentos de orgulho crescendo em seu coração. Olha, 12 discípulos. Pedro realmente já se achou mais que os 12 discípulos. Esses 12 aí, realmente, eles podem te trair. Eu jamais faria isso. Esses 12 aí, eu não coloco a mão no fogo por eles. Eu não coloco, não. Eles podem, a qualquer momento, escandalizar, fazer coisas que desagradam o mestre. Então, eles fazem e eu não. Pedro se sentiu orgulhoso. Realmente, são a Escritura dizendo. Jesus já estava dizendo a Pedro que não enxergava da mesma forma. Não somos melhor que ninguém pela nossa posição ou cargo ou utilidade na vida na igreja. Lembra quando eu falei no comecinho da palavra de Deus? Está no comecinho? Quando a gente vai na igreja, ninguém é melhor que ninguém. Saiu aqui de novo. Na palavra de Deus, somos todos iguais. Se tem no cargo ou não, não importa. Somos todos seres humanos, somos todos iguais, buscamos salvação, buscamos a maravilha, o lugar, o paraíso. Queremos falar com Deus, queremos que Deus escute a gente com as orações. Somos todos iguais na casa de Deus. Todo mundo procurando o mediador. Todo mundo procurando o mestre. Todo mundo procurando o mentor. Todo mundo ali para um só propósito. Por isso que eu falo com muita gente: não olha para a esquerda e não olha para a direita, só para Deus e Jesus. Assim você não vai sair, assim você não vai cair em contradição, assim você não vai abandonar o mestre. Assim, o mestre sempre vai habitar em você. E saindo, como se costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiam. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. Tá vendo? A importância da gente orar para não cair em tentação. Né? Temos que orar, temos que falar com Deus, temos que fazer uma coisa todos os dias. Nem que for a gente ler um versículo da Bíblia. Tem que ler para a gente estar bem com Deus, estar bem com Jesus e não estar esquecendo o Evangelho. Então, realmente, é muito bom. Jesus, como costume, levava-se para o monte. Logicamente, orarem e se prepararem espiritualmente devido às grandes provas que estavam chegando em nossas vidas. Não é diferentemente da mesma forma antes de uma grande prova. O Senhor nos prepara também para nos dar condições de vencermos a prova. Como o próprio Jesus foi assim. Primeiro o Espírito Santo levou para o rio Jordão e depois para o deserto. Voltando à palavra de Jesus, levou Pedro ao monte para orar, mas no versículo 45 relata que Jesus foi ter com os seus discípulos e o chamou, dormindo de tristeza. Os seus discípulos e o achou dormindo de tristeza.
Eu li errado aqui. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 40, Jesus disse a Pedro: então nem uma hora pudesse vigiar comigo. Jesus deixava bem claro que Pedro não estava orando. Certamente Cristo não levou ele para o monte para ver as estrelas ou dormir nas montanhas. É tempo de despertarmos para uma vida de oração. Outro fato que chamava a atenção é que no versículo de Lucas 22 diz que eles dormiram de tristeza, ficar chorando com pena de si mesmo, não muda nada. O que muda a situação na vida de um homem, de uma mulher, é uma oração sincera. Agar, quando foi mandada embora para o deserto, com seu filho Ismael, ficou chorando de longe, para não ver o seu filho morrer. Mas um anjo aparece para Agar, ele diz que veio por causa da oração do menino. E a oração move a mão de Deus a nosso favor. Então, o quarto motivo que Pedro negou Jesus foi a falta de oração. Você vê que Pedro, ele já não estava orando mais. Pedro não orava. Pedro se achava o melhor por andar com Jesus, pelos milagres que Jesus andava fazendo e sempre estava com ele. Tudo que Pedro fazia, e os outros discípulos também, eu acredito que Pedro achava, eu sou o máximo. Tudo meu é o melhor do que o dos outros. Então, foi aí o comecinho que Pedro começou a cair em contradição. Foi assim. Então, eu vou estar lendo mais algumas passagens aqui. Um deles feriu com um servo. Um deles se feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha da direita. No Evangelho de João, capítulo 18, versículo 10, vai narrar que então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou e a oferiu, e o servo do sumo sacerdote, cortando a orelha direita, e o nome dele era Malco. Vemos então que Simão Pedro defende a Jesus, olhando de primeiro momento dá uma impressão de um ato heróico e bonito, mas quando vamos analisar com minhas profundidades, vemos que Simão Pedro defende a Jesus na carne e quase espalha tudo. Então o Senhor teve que parar, curar a Malco. Na obra do Senhor temos que usar a palavra, a espada guiado pelo Espírito Santo, não a carne. Senão ela fere e machuca. Não podemos usar a palavra para ferir nossos irmãos, sem direção espiritual. O fato de ser narrado Simão Pedro simboliza que Pedro estava realizando a obra espiritual. Pedro, na ótica carnal, Simão, quando falta a oração, falta de direção espiritual. Pedro, além de não ajudar, ainda atrapalhou. Então, o quinto motivo é que Pedro estava realizando a obra do Senhor de qualquer jeito carnal. Então, Pedro, ele já fazia tudo de qualquer jeito. Já não tinha mais oração, já não falava com Deus. Pedro se achava o máximo, se achava o melhor. E Pedro seguia Jesus de longe. É perigoso seguir Jesus de longe. Temos que ter intimidade com o Senhor. Geralmente, Jesus contava parábolas ou histórias. O povo geralmente ficava sem entender. Mas para os discípulos, ele explicava detalhadamente, pois estava perto do Senhor. Fazia parte do ciclo de amigos íntimos do Senhor. Apesar de Pedro estar perto do Senhor fisicamente, mas seu coração estava se distanciando de Jesus.
e Pedro tinha alvos diferentes. Jesus buscava estar no centro da vontade de Deus. Pedro buscava a vontade da sua carne. Destaque, posição, temos que buscar ter intimidade com o seu Senhor e segui-lo de perto e não de longe. Você já vê que Pedro só pensava nele já. Pedro queria fama. E havendo incendido fogo no meio do pátio, estando todo sentado, assentou-se Pedro entre eles. Pedro assenta-se no meio dos ímpios. A Bíblia diz, em Efésios capítulo 5, versículo 14, desperta-te tu, que dorme, levante entre os mortos, e Cristo te iluminará. Pedro estava sentado no meio dos ímpios, buscando se aquecer na fogueira do mundo. A intenção de Pedro era boa, mas de boa intenção do inferno está cheio. Não adianta no meio da prova, em meio da tristeza, buscar-se aquecer com as coisas do mundo. O Salmo 1 diz, bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Pedro, fora da posição, buscava refúgio em lugar errado. Será que Pedro, nessas condições, poderia passar pela prova? Pela ciranda do inimigo? Você sabe que é cirandar. É o movimento de jogar o café para cima e para o vento elevar a casaca, deixar o grão do café. O inimigo queria provar que Pedro somente era uma casca. Mas Jesus não quer que nós venhamos a ser como uma moinha. Moinha é uma casca sem a semente. O Salmo 1 diz que os ímpios são como a moinha que o vento espalha rapidamente. Recapitulando sobre as atitudes de Pedro, estava procurando a ser grande, achava ser o melhor que os outros, não orava, não dormia de tristeza, não passava o jugo para Jesus através da oração, seguia Jesus de longe, fora da posição, assentou-se no meio dos ímpios e procurava a esquecer junto aos ímpios, na roda dos escarnecedores. Pense comigo, será que Pedro estava nessas condições, teria condições de passar pela peneira do inimigo? Virando-se ao Senhor, olhou para Pedro e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor. Esta parte do versículo é muito profundo. Após o galo cantar, não houve troca de palavras e o olhar de Jesus. Não foi um olhar de reprovação. Como se o Senhor falasse, eu não disse, Pedro, que você iria me negar. Você somente casca. Tenho certeza que foi o contrário, foi um olhar de misericórdia. Apesar de estar ferido pelo soco dos ímpios, sendo zombado, mesmo assim, Jesus estava olhando para Pedro, dizendo, aquele que olhar, eu ainda conto com você. Tenha algo na sua vida. Foi um olhar de amor. Queria dizer, estou sofrendo por você. Fica firme. Pedro. Passou na prova. O olhar de Jesus fez com que ele lembrasse da palavra de Jesus. E toma-se a posição. Jesus não desistiu de Pedro. Podemos ver em Marcos 16, quando o anjo apareceu para Maria e suas amigas e disse assim, avisa meus discípulos a Pedro para irem para Galiléia. Pedro passou para a prova, tomou posição e se tornou mais tarde, em vaso de honra, sendo usado por Deus, com poder para que o reino do Senhor crescesse. Eles foram os motivos que fizeram Pedro a negar Jesus. Mas, na posição, ninguém segurou este homem. Talvez você esteja no meio de uma ciranda. E o gado também
está cantando. E tempo de olhar para Jesus, tomar a posição e fazer a diferença nesse mundo, sendo luz, sal da terra. Então, a gente vê que Pedro, ele negou Jesus. A gente vê que Pedro, ele não queria mais orar. Se você não ora, o que acontece? Você fica fraco. Se você não jejua, também fica fraco. Se você não vai na igreja, você fica fraco. Se você não fala com Deus, você fica fraco. Se você não louva, você fica fraco. Então, várias formas de você ficar fraco. Tem várias formas. Então, Jesus, ele falou para Pedro, Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo canta. Tudo isso em um dia. Pedro realmente não aguentava. Pedro não aguentava uma palavrinha dos ímpios, praticamente já soltava tudo. Qualquer coisinha que referia a Jesus, ou uma ameaça, Pedro lhe contava onde estava o mestre. Pedro blasfemava contra Jesus. Realmente era assim. Então, acredito que os sacerdotes, os romanos ali naquela época, sabe? Acredito que se eles chegassem, Pedro falava assim o seguinte, né? Uma introdução, né? Pedro, negue Jesus agora. Pedro negava. Por que Pedro negava? Porque Pedro estava fraco na fé. Pedro não orava, Pedro não jejuava, Pedro ficava vendo o mestre de longe, não de perto. Pedro se achava melhor que os discípulos. Então Pedro já estava praticamente se sentindo o melhor, o bambambam, bam, bam, o todo orgulhoso. Foi por isso que ele negou Cristo. Porque ele não tinha mais Deus no coração. Não tinha, não. Se ele tivesse, eu acho que ele teria enfrentado as dores. Mas como a palavra diz que ele negará Jesus, então não tinha como a gente distorcer também a palavra, né? Então ele ia negar Jesus, como ele negou as 3 vezes em um dia. E mesmo assim, por ele negando Jesus, Jesus ainda viu Pedro como um amigo, viu? Ainda dava chance para ele se converter, ainda acreditava que Pedro poderia ter uma salvação. Então, realmente, por mais que Pedro fez coisas assim com Jesus, negou ele, ainda Jesus teve misericórdia com Pedro. Comigo, com você, com qualquer um. Por isso que ele morreu por nossos pecados. Então, hoje foi bastante leitura, né? Hoje foi bastante leitura. E nessa leitura que vocês aprendeu bastante coisa legal. E aqui vocês vão descobrir por que Pedro negou Jesus. Nessa introdução hoje, é uma introdução bem longa, né? Então vocês veem que Pedro, ele fez coisas boas. Teve seu momento de glória aqui, andar com Deus, Jesus nas águas, ver os maiores milagres, estar com o mestre para cima e para baixo. Olha que como é bom. Quem que não queria nesses tempos de hoje estar andando com Jesus para lá e para cá? Quem que não queria? Todo mundo queria. Quem que não quer ouvir a voz do Senhor? Quem é que não quer ter um momento com o Senhor? Todo mundo quer, mano. Existem pessoas que ouvem a palavra de Deus, têm oportunidade de ouvir coisas, receber dons. Deus dá tudo isso. Eu creio, eu acredito. Então, se você está na casa de Deus, sinta-se como todo mundo. Não sinta-se melhor, não sinta-se pior. Sinta-se como todo mundo.
Todo mundo aí está para o mesmo propósito: salvação e buscando Jesus. Então eu encerro essa introdução. Essa introdução ficou bem longa porque teve bastante leitura e é bom que a gente aprende, né? Acredito que depois dessa leitura eu vou aprender mais. A gente aprende mais, né, mano? Aprende mais e lendo se aprende mais. Então eu vou encerrar essa live, eu vou encerrar esse vídeo. É bom a gente ouvir sobre Deus, sobre Jesus, sobre Pedro, sobre Simão. Falou, um forte abraço e Deus abençoe todos vocês e bora para comerciais e bora para mais um vídeo aí. Tamo junto nessa, é nóis. Fui. Tchau, gente!